Olá, criptomaníacos! Não, eu não morri. Assim como o Bitcoin, eu tive um abalo temporário, uma pequena queda na minha saúde que me impediu de gravar vídeo na sexta-feira, mas já estou de volta. Assim como o BTC, que caiu e já voltou para o mesmo patamar, trazendo aqui um otimismo por parte de praticamente todos os analistas, que falam sobre o fim da teoria dos ciclos. O Bitcoin não teria mais bear market e bull market. Ele estaria continuamente subindo em direção ao $1 milhão, com pequenas variações, uma volatilidade muito abaixo do comum. Isso tornaria a sua venda nos $120 mil, nos $150 mil, nos $200 mil, uma péssima venda, porque você estaria entregando de bandeja os seus bitcoins para os novos compradores, os institucionais, as empresas que não param de captar bitcoin. E aí você perderia o bonde, não conseguiria mais recomprar os seus bitcoins. É isso que analisaremos no vídeo de hoje. Será que realmente as coisas mudaram a partir da entrada das grandes empresas? Bora lá, deixa o like enquanto eu tomo meu suco de laranja com vitamina C, porque ainda estou gripado. Então vamos recapitular o que aconteceu no mercado, que foi uma das maiores vendas de Bitcoin da história. Na sexta-feira passada, um investidor de Bitcoin da era Satoshi, uma grande baleia, resgata 80 mil BTCs por $9 bilhões via a Galaxy Digital. Tá? Então ele usou a Galaxy Digital para vender 80 mil BTCs, para embolsar $9 bilhões, marcando uma das maiores transações de criptomoedas de todos os tempos. Isso aqui, pessoal, uma notícia como essa e uma informação como essa, nos outros ciclos, seria suficiente para abalar completamente o mercado, para desabar o preço do Bitcoin. Até porque a própria Galaxy Digital confirmou a informação por meio dessa carta aqui, tá? Falando que pegou aqui, ó, os 80 mil bitcoins, $9 bilhões, para vender a preço de mercado. Então, quer dizer, foi uma informação confirmada, uma venda absurdamente grande, uma pressão vendedora gigantesca, e todo o impacto no preço está resumido aí na tela para vocês. Tá, o gráfico mostra que o Bitcoin estava lá ao redor dos seus famosos $120 mil, acontece a venda e ele rapidamente desaba de 120 para a faixa dos $114 mil. Ah, que queda grande! Não, né? Você esperaria uma queda muito maior devido a uma notícia como essa e uma pressão vendedora como essa. Mas o que acontece na sequência é uma recuperação tão rápida quanto, né? Você vê o preço saindo da faixa dos 114 e rapidamente voltando para o mesmo patamar anterior. A linha verde mostra para vocês aqui que ele sai dessa região e retorna para a mesma região em questão de horas. E isso mostra uma força incomum para o Bitcoin, que sempre foi considerado um ativo de risco, um ativo volátil. Então, qualquer coisa costumava gerar um pavor. Ih, a China baniu o Bitcoin. Blum, cai 30%. Ih, um analista falou que o Bitcoin é veneno de rato. Blum, cai 30%. Agora a gente vê pessoas compradas de Bitcoin desde o seu início, vendendo uma quantia absurda de Bitcoin, uma pressão vendedora imensa. Isso não resulta em queda de preço. Muito pelo contrário, resulta numa promoção de curtíssimo prazo, uma promoção relâmpago, onde, na mesma hora que os bitcoins são vendidos, eles são recomprados pelo mercado, mostrando que existe uma demanda enorme, aguardando a venda por parte de investidores antigos para que novos investidores consigam comprar esses bitcoins. E não só investidores novatos. Eu, que sou burro velho, também aproveitei a queda, como eu sempre falo para vocês, para comprar BTC. Eu estou aqui na Quantifury, já vou mostrar o gráfico diário para vocês, né? Mas para provar para vocês aqui a minha compra. Então vou entrar aqui em conta, carteira spot, Bitcoin, e olha só o que eu fiz, tá aqui o histórico, né? Olha só a compra que eu fiz. Eu peguei $7 mil, no caso Tether, né? E converti para 0,06 BTCs na data de dia 25 de julho. Tá aqui o horário UTC. Então lá, em meio à queda, eu resolvi fazer uma compra de BTC, aproveitando o preço, e também alavanquei aqui em futuros. Mas já fechei a operação, então vou pegar o histórico de trading para vocês,
para provar aqui, ó, posições fechadas, a última posição fechada, olha aqui, ó, $10.000, tá? Então eu estou em long, estou apostando na alta do Bitcoin alavancado, dia 26 de julho, e eu ganhei $211 nessa operação, um retorno de 2,12%. Pequena operação somente para pagar as compras da patroa, que a gente estava viajando, estávamos lá em Blumenau, ela gastou uma grana ferrada com cosméticos, e eu paguei brincando aqui na alavancagem, porque o preço estava muito descolado. Enfim, o meu total de lucros aqui já está em $3.217, nada mal para brincar de ser trader. Mas voltando aqui ao gráfico, vocês percebem que o Bitcoin está preso num novo degrau, num degrau fininho no caso, né? Um canalzinho aqui que vai dos $120.000 até os $116.000, né? E ele bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo. E não fura nem para cima nem para baixo, consolidando em mais uma região, como aconteceu em todas as vezes anteriores aqui na história recente, né? Ele fica dentro de um canal e depois explode para cima. Então, é mais uma região que indica para a gente ser uma região de consolidação antes da próxima pernada de alta, que pode nos levar até os $150.000. E essa força do Bitcoin, mesmo quando passa por notícias negativas, ela vem reforçando a tese de que a gente não tem mais teorias dos ciclos. Ciclos bem definidos de bull market e de bear market, ciclos de alta e ciclos de baixa a cada 4 anos. Quando a gente olha para o gráfico, né, histórico do Bitcoin, notem a diferença entre a fase institucional, esse período aqui, do período anterior, quando não tínhamos aí empresas, ETFs, né, que era este período aqui. O que você nota? Antes, a volatilidade era muito maior. Altos picos e vales profundos. Então, olha como o preço subia e descia, feito louco. E agora, depois, aqui nessa fase institucional, olha só como os picos e vales eles são bem mais suaves, né? Como uma contínua subida rumo ao infinito, sem grandes quedas pesadíssimas ou também disparadas de preço absurdas. E daí, os analistas começam a surgir. Eu traduzi para vocês aqui a postagem do Luke Broyles no Twitter, né, falando o seguinte: Trump comprou $2 bilhões em Bitcoin na semana passada. Strategy, né, MSTR, prestes a entrar no S&P 500, no índice da Bolsa Americana. FOMO, Fear of Missing Out, do varejo em baixas históricas, ou seja, não tem ninguém aqui falando em Bitcoin. Nem o povão não está interessado em comprar Bitcoin. E o mercado acaba de absorver $9 bilhões em pressão de venda, que foi lá a baleia da era de Satoshi vendendo 80.000 BTCs. Mas meu ciclo de 4 anos me diz que atingiremos o topo em 10 semanas. Então, vou começar a realizar lucros aqui. Ele bota aqui um meme rindo, né? Ou seja, ele está zoando. Ele está falando assim, todas as notícias são positivas, quando tem alguma venda, é absorvida automaticamente pelo mercado, empresas estão comprando e vai acabar o ciclo daqui a 10 semanas. Mas ele não está sozinho. Está todo mundo falando a mesma coisa. Olha aqui a matéria da Livecoins. Holders superaram os traders e teoria dos ciclos do Bitcoin morreu, diz CEO da CryptoQuant, uma das empresas famosas de análise de dados, né, do Bitcoin, da rede do Bitcoin. Olha o que esse cara, experiente no mercado, falou. Cometi um erro ao ignorar a mudança estrutural no mercado. As baleias antigas não estão mais vendendo para o varejo, mas sim para novos investidores institucionais com perfil de longo prazo. O que ele está dizendo aqui? Não é mais para vender para sardinha, vender para novato que vai comprar Bitcoin na alta e depois vai sair vendendo desesperado. Não. Essas vendas estão acontecendo para institucionais, para empresas, para fundos de longo prazo que não vão vender na primeira quedinha. Muito pelo contrário, eles compram mais na queda para melhorar preço médio. Isso estaria matando os ciclos do Bitcoin, os ciclos de alta e os ciclos de baixa. E ele continua aqui. Estamos vendo holders de longo prazo, como ETFs e fundos institucionais, absorverem a oferta vendida por participantes antigos. Isso transforma completamente a dinâmica de mercado. O número de holders superou o de traders. Negociar parece inútil agora. Isso é comprovado pelo gráfico a seguir. Nesse gráfico, a linha branca é o preço do Bitcoin, a mancha vermelha são grandes investidores e a mancha azul é o varejão, é o povão.
E olha só como o que ele fala faz sentido. Ao contrário dos ciclos anteriores, onde nós tínhamos uma transferência aqui da mancha vermelha para a mancha azul e vice-versa, nós estamos vendo nesse ciclo a mancha azul negativa, ou seja, está sendo removida do mercado. O varejo está assumindo, está perdendo bitcoins, só que é a quantidade de bitcoins, tá? Enquanto a mancha vermelha, ela não para de subir, ou seja, ela está cada vez com maior número de moedas. Ou seja, a mancha vermelha está absorvendo a mancha azul. As moedas que ficavam no varejo estão sumindo porque estão sendo absorvidas pelos novos institucionais, por empresas, por exemplo, que não existiam no passado. A matéria continua. Esse novo perfil de comprador com foco em acumulação contínua e custódia de longo prazo pode estar reduzindo a volatilidade. Será que a volatilidade está sendo reduzida? Eu comprovo para vocês novamente com gráficos, com dados como esse daqui, que mostra justamente a volatilidade. Notem como lá em 2012 a volatilidade era enorme do Bitcoin, atingindo 14 nesse índice, depois 2014, 12, depois 2016 caiu aqui para 10 a 8 e foi sendo reduzida e agora está em 1,36. Um dos menores níveis da história. E claramente existe uma tendência de baixa na volatilidade do Bitcoin, ou seja, a cada ano que passa, o Bitcoin se torna menos volátil. Como é de se esperar de um ativo que amadurece, um ativo que ele sai das mãos do pessoal amador e entra para a mão de profissionais. E aí, para finalizar essa matéria, eles apontam aqui os reflexos nos modelos tradicionais de preço do Bitcoin. A declaração do analista afeta diretamente modelos amplamente utilizados no setor, como o Stock to Flow, que todos vocês conhecem, né? E o P-Cycle Top, o indicador que eu trago para vocês para medir topo. Quando o P-Cycle Top apitar, quando as linhas se cruzarem, é hora de sair do mercado, lembra? É hora de sair fora do mercado. Segundo a matéria e esse analista, não tem mais como confiar nesses indicadores, nem no Stock to Flow, nem no P-Cycle Top, porque eles são baseados em ciclos históricos, ciclos esses que não existem mais. E se a gente parar para analisar esses modelos, eles realmente estão estranhos. Vou pegar aqui a postagem do meu amigo Reicher no Twitter para comprovar isso que eu estou falando. Então olha só a postagem que ele fez agora. Um mês depois da primeira postagem dele, a distância das médias aumentou. Ele está falando da distância das linhas do P-Cycle Top, desse modelo que eu uso aqui para falar sobre topo de preço do ciclo para o Bitcoin. Atualmente, a distância é de 75,64%. Isso sugere apenas uma das alternativas abaixo. Ou o topo está acima de $1 milhão, porque para as linhas se cruzarem teria que bater $1 milhão por Bitcoin. O topo vai levar muito mais tempo para chegar, e isso significa que não teríamos mais bear markets, ciclos de baixa, alinhado, portanto, com as matérias anteriores, ou o P-Cycle Top, esse modelo vai falhar. Para quem não lembra, o P-Cycle Top é um desses modelos de previsão de preço do Bitcoin que nunca falharam. Todas as vezes que esses dois indicadores, né, a linha vermelha e a linha azul, se cruzam, marcando um topo de preço, acontece o topo de preço do mercado e, na sequência, o preço desaba. Então, aconteceu aqui em 2013, aconteceu aqui marcando o topo de dezembro de 2017, exatamente, ó, as linhas se cruzam, marca o topo. Aconteceu aqui em 2021, né, as linhas se cruzam, marca o topo. E, nesse momento, como vocês estão vendo, as linhas estão super afastadas. Esse é o momento atual, vocês estão vendo aqui justamente a minha bandeira de alta no gráfico, né? Vou dar aqui, ó, para ficar mais fácil de ver, bandeira de alta, e olha a distância entre a linha vermelha e a linha azul. Nessa distância, quanto tempo levaria para um cruzamento acontecer e, portanto, marcar um topo desse ciclo? Como o Reicher falou, o Bitcoin tem que bater, sei lá, $1 milhão nesse ciclo. Ou a gente está muito, mas muito distante do topo desse ciclo. Então ficaríamos aqui com o precinho subindo, e não terminaria o ciclo agora no final do ano. Seria, sei lá, um ciclo de 3, 4, 5 anos, que é justamente o que falam as matérias, né? Ou seja, acabou esse negócio de ciclo de 4 anos, teoria dos ciclos do Bitcoin. A entrada das empresas teria acabado com os ciclos. Todas as alternativas, elas são válidas, mas eu quero dar aqui para vocês a minha opinião sobre o que eu acho mais provável. E para isso eu vou voltar para o gráfico afastado, que é esse gráfico na tela, onde nós temos a separação do momento atual, do momento
pós-entrada de empresas, pós-entrada de ETF, que é esse período aqui após a linha branca na vertical, esse período aqui de pouca volatilidade em comparação ao período anterior sem as empresas. Claramente existe uma diferença, né? Parece muito mais contido o movimento aqui atual comparado ao histórico do Bitcoin, mas eu quero que vocês reparem numa coisa. Não é a primeira vez que a gente tem esse movimento aqui. Se você separar trechos específicos ao longo da trajetória do Bitcoin, você vai ver outros períodos como esse, como por exemplo aqui. Vocês estão vendo no ciclo lá de 2016? Olha só todo esse período que a gente tem aqui. Vocês estão vendo? Pega esse trecho aqui e compare com esse trecho aqui. É exatamente o mesmo movimento. É um movimento contido, de subida contínua, antes de uma explosão, de um hype, de um oba-oba que leva o Bitcoin rapidamente ao topo. Ele sai aqui da região de $1.000 e note, ele demorou um bom tempo entre $100 e $1.000, né? De uma forma igual à atual, subindo devagarzinho, pouco a pouco. De repente, entra o varejo. A galera quer Bitcoin. A galera entra no hype e o preço ele para de ter uma curva aqui tranquila para ter uma curva acelerada quase na vertical, saindo de $1.000 para $20.000 em poucos meses. E como sempre, após o hype, acontece uma queda absurda, acontece um bear market. E eu entrei nesse ciclo. E eu também lembro nesse ciclo que falavam que não teríamos mais os ciclos do Bitcoin, que era o fim da teoria dos ciclos. Por quê? Porque estava com a entrada de ICO, que era o novo formato de IPO para o mercado digital e que, portanto, não era mais uma fase amadora do Bitcoin e, na verdade, era a mesma coisa de sempre. Ah, mas e as empresas entrando e se interessando nesse mercado? Bom, a gente não teve isso também na bolha.com? Começa a internet e todo mundo começa a investir nisso, empresas começam a colocar dinheiro nesse mercado, todas as ações dessas empresas decolam e depois de um tempo o que acontece? Isso era uma bolha, explode e a gente vê uma queda absurda no mercado de ações. Porque todo mundo quer pegar um pouquinho daquilo que está dando certo. Então não tem jeito, se algo começa a se destacar, e é o caso das empresas que adotaram Bitcoin, por exemplo, isso vai gerar uma bolha. Pessoas vão migrar de outros mercados para esse mercado, mesmo pessoas que não têm convicção. Investidores vão comprar ETFs de Bitcoin. Empresas que não têm convicção no Bitcoin vão começar a adotar estratégias com o Bitcoin. Isso tudo é ótimo enquanto o preço está subindo. Mas e quando as coisas não estiverem tão positivas? Todos vão ficar comprados em Bitcoin? Todos vão ter a convicção de que o Bitcoin é o futuro? Ou eles vão começar a dar ouvidos para economistas tradicionais aí, ganhadores de prêmio Nobel, grandes bancos que vão falar que o Bitcoin não presta e que era somente uma bolha? Isso aí acaba fazendo com que quem não tem convicção venda. Seja o investidor que comprou via ETF, seja a empresa que comprou e que não estava tão segura assim e que deve reportar para acionistas que não têm convicção no Bitcoin e assim por diante. Quanto mais o preço vai caindo, mais você testa a convicção das pessoas. E acreditem, não existem tantas pessoas convictas de que o Bitcoin é a moeda do futuro. Portanto, o que eu acho que vai acontecer é algo similar ao que vimos lá no ciclo de 2016, ou seja, nós ainda estamos numa fase antes do hype, dá para ver pela curva, né? Pela direção aqui de uma curva lenta ainda, como está acontecendo aqui, como aconteceu lá em 2016 e início de 2017, mas vai acontecer um hype para a atração de novas empresas e ainda do varejo que não entrou. E esse hype vai fazer o preço subir na vertical. Isso pode fazer o preço bater em $1 milhão e fazer o P-Cycle Top cruzar? Pode. Eu acho que vai acontecer nesse ciclo? Não. Eu acho que teremos, talvez, a primeira vez onde o P-Cycle Top não vai cruzar. As linhas vão se aproximar, mas elas não vão chegar a cruzar. Teremos um pico antes desse cruzamento. E provavelmente um pico muito acima do que eu imagino. Eu falo para vocês $150 mil para sair tranquilo, né? E provavelmente vai subir muito mais do que isso. 250, não sei. Deve ser um pico rápido, deve subir muito, e da mesma forma que sobe rápido, assim como aconteceu lá no ciclo de 2016, ele cai rápido. E aí a queda não vai ser tão violenta quanto nos ciclos anteriores, porque sempre vai ser um reduzido, né? Mas vai ser uma queda aí de, sei lá, 50%. Digamos, 250 vai cair para 120. Ou de 200 vai cair para 100 ou para 90. É uma queda violenta. Menos violenta que no passado, mas ainda assim violenta. Eu não acho que nós não veremos mais ciclos do Bitcoin. Eu acho que ainda é cedo para a gente chamar aí de fim dos ciclos.
Temos sim mais investidores focados no longo prazo, mas não um número suficiente, não uma convicção tão forte que faça eles segurarem o Bitcoin a qualquer custo. Não. Essas pessoas ainda estão ali aprendendo sobre o Bitcoin, ainda com o pé atrás sobre o Bitcoin, e quando tiver uma queda um pouco maior, eu acredito que vai existir uma força vendedora suficiente para manter o padrão dos ciclos. Talvez esse ciclo tenha uma diferença que é prolongar um pouco mais do que o normal. Ao invés de terminar ali no final desse ano, ele prolongue lá para meados do ano que vem. No máximo, é isso que eu vejo acontecer. Mas até lá tem muita oportunidade. Você vai ganhar tanto comprando ações dessas empresas que tendem a explodir, como também investindo em altcoins selecionadas, porque estamos começando a fase da alt-season, né? Tem muita coisa e essa fase vertical que eu falei é onde as altcoins realmente performam muito acima do próprio BTC. Mas é uma fase extremamente curta, você tem que saber a hora de entrar e principalmente a hora de sair do mercado. Quem tiver interesse, pessoal, o meu método Bora vem trazendo um resultado melhor do que o resultado de comprar Bitcoin e guardar em carteira. Eu vou explicar como que eu faço isso, tá? A gente sugere para os nossos clientes uma estratégia de DCA, ou seja, de compras semanais, não somente de Bitcoin, e sim Bitcoin, altcoins bem estabelecidas, poucas apostas em altcoins menores e caixa. Isso, dinheiro em caixa. Vamos comparar então os resultados. Pegando aqui, ó, do início do método Bora, você consegue sendo cliente do Nação Criptomaníacos, né? Tá aqui, ó, 20 de março de 2025 até 24 de julho de 2025. Note que o retorno do Bitcoin, isso aqui é só para verificar o retorno do Bitcoin, tá comprando semanalmente. Você está vendo 19,32% de retorno no seu investimento. No mesmo período, com o meu método Bora, você teria 24,44%. A diferença é pequena, né? Sim, mas lembre que parte do valor a gente guarda em caixa. Qual é o tamanho dessa parte? 26%. Então, basicamente, um quarto do seu valor está no bolso. Você está operando somente com 75% e com um desempenho melhor do que apenas a compra de BTC. Então, está funcionando muito bem até o momento. E além do resultado financeiro, você tem acesso a toda a base educacional da Criptomaníacos, incluindo o nosso curso Bitcoin on Steroids, que ensina você justamente a investir em empresas expostas ao Bitcoin, as Bitcoin Treasury Companies e todos os outros cursos da Criptomaníacos. Aqui do lado você vai encontrar tudo que você recebe com o método Bora, que faz parte da Nação Criptomaníacos. Ficou interessado? Link, como sempre, está aqui embaixo na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.